A seguir, Hora da Notícia. A queda na produção de pinhão no Rio Grande do Sul, que pode chegar a 60% este ano. O papel da educação na transformação de uma sociedade. Nosso convidado de hoje, na série de entrevistas sobre educação que estamos apresentando nesta semana, é o doutor em filosofia Cláudio Dal Bosco. A licitação do transporte público de Passo Fundo, que deve sair neste mês. E ainda vamos mostrar que aprender outro idioma pode ser mais fácil e divertido do que você imagina. Uma noite italiana promovida pela UPF Idiomas. Hoje é quarta-feira, é feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. É hora da notícia. A queda na produção de pinhão aqui no Rio Grande do Sul pode chegar a 60% este ano. As geadas e a falta de chuva em 2017 interromperam o ciclo de desenvolvimento da semente. Veja na reportagem. Araucárias centenárias são plantadas geração após geração nesta propriedade rural no distrito de Burro Preto. Já são mais de 1.000 árvores desta espécie e a cada 2 anos os moradores colhem pinhão de sobra para o consumo. Mas este ano algo diferente aconteceu. Houve uma redução gigantesca de anos de outrora comparados com esse período. Cenas como esta estão raras este ano. Só nesta propriedade a produção de pinhão caiu 70%. A principal causa foi a geada que atingiu o Rio Grande do Sul em 2017. E um dos problemas que também ocorreu associado a essa geada forte foi uma estiagem que durou ao redor de 26 dias, exatamente no momento da polinização entre as árvores feminina e masculina. E essa dificuldade de polinização no período provoca justamente isso, uma quantidade grande de falhas e poucos pinhões. Para se ter ideia, as pinhas têm, em média, 100 pinhões com produção normal. Esta aqui tem pouco mais de 30. No ano passado, foram produzidas 800 toneladas de pinhão em todo o estado. Este ano, não deve passar de 400 toneladas. E quanto menos pinhão, maior o preço. Na safra normal que ocorreu em 2018, o preço de mercado ele ficou entre R$ 13 e R$ 5,00. A safra de 2019, o preço já abriu a R$ 10,00. E hoje está flutuando aí entre R$ 8 e R$ 12,00 o quilo do pinhão. A tendência é que vá faltar pinhão. O período de extração também vai ser reduzido em pelo menos 2 meses. Em safras normais, o amadurecimento das pinhas ocorre até o mês de setembro. Este ano, não deve passar de julho. A consequência também atinge os animais silvestres que se alimentam da semente. Nós temos hoje cerca de 70 espécies de animais silvestres que se alimentam direta ou indiretamente do pinhão. Principalmente nessa época do ano que nós não temos frutos, a exemplo de ubabiroba, pitanga, araçá e etc., os animais que dependem de frutos estariam passando fome. É super importante chamar a atenção da população para que o pinhão que está na natureza, principalmente nas reservas, seja respeitado e deixado para a fauna silvestre, porque eles não têm outra opção. A extração começou na metade de abril, depois do período em que é proibido fazer a coleta dos pinhões para que os animais possam se alimentar. Para o engenheiro agrônomo da Emater, esta será a pior safra dos últimos tempos. Esta safra de 2019, ela além de atingir o Rio Grande do Sul, também está atingindo Paraná e Santa Catarina. E isso representa uma perda significativa na comercialização do pinhão. Todo mundo já ouviu falar aquela frase, educação vem de casa. Agora, qual é o real papel da família na hora de educar? Qual é a importância do incentivo aos estudos em casa? Para a gente entender melhor a relação entre educação e família, nesta série de entrevistas que estamos apresentando durante esta semana, nós convidamos hoje o professor
pós-doutor em filosofia, professor aqui na UPF, Cláudio Almir Dal Bosco. Professor, seja muito bem-vindo à Hora da Notícia. E eu quero começar já lhe perguntando até onde a família está apta ao fato de ensinar. A família tem um papel fundamental, ela é a célula da organização social e por onde tudo começa, né? Então, ela tem um papel indispensável. Agora, no contexto social brasileiro, nós temos muitas dificuldades pela diversidade, né, das próprias famílias, pelas dificuldades econômicas, culturais, né? Então, tem uma realidade específica aí que precisaria ser considerada, né? O senhor se refere a essa possibilidade de educação domiciliar. Não seria, talvez, a melhor alternativa, tendo em vista a realidade do nosso país? Até pode funcionar e talvez seja aconselhável para determinados setores, né? Mas isso não deveria ser o foco da discussão no momento. O foco nosso deveria ser concentrado na relação entre família e educação escolar, né? A nossa realidade, nós temos mais de 50 milhões de alunos que estão na escola, desses 40% estão na escola, 40 milhões estão na escola pública, mais de 9 milhões na escola particular e nós devemos nos concentrar no debate, na investigação, nas políticas públicas para tratar desse contexto, dessa situação e investindo, sobretudo, na formação de professores, né? Então, de certa forma, nós podemos dizer que há uma inversão com relação ao debate sobre a educação, sobre aquilo que exatamente nós deveríamos estar discutindo nesse momento. Eu não tenho dúvida, mas eu penso que nós temos que aproveitar a situação, né, e trazer para o debate o papel da família, quem é a família, o papel dos pais, né, a importância que se tem no acompanhamento diário e sistemático da criança, né, toda essa formação afetiva que precisa ocorrer dentro da família, que é indispensável para que ela possa contribuir na medida em que a criança vai para a escola e na escola ela trabalhe fundamentalmente possa trabalhar fundamentalmente a questão do conhecimento, da socialização e da preparação para o trabalho, né? Especificamente, então, professor, com relação ao papel da família, qual é, de fato, a responsabilidade da família? Porque, por parte de algumas famílias, se ouve o seguinte: educação você recebe na escola. Ao contrário também. Mas aí eu acho que é um duplo papel. Tem um papel indispensável que é esse acolhimento afetivo, que ele é indispensável para a formação da personalidade ao longo da vida, o que a criança recebe já enquanto bebê. Nos 3 primeiros meses de idade é decisivo, né, para a sua conduta ética e social futura. Então tem esse papel afetivo que é muito claro, mas também tem um papel formativo que acontece no interior da família, né? A educação dos hábitos menores, dos costumes menores, isso é indispensável. O tratamento com a higiene, tudo isso é uma forma de disciplina e de regramento menor da criança e que vai ser decisivo depois para a inserção na sociedade, a vida seguida mediante leis, regras maiores, né? Só para encerrar, 30 segundos aqui, professor. Na segunda-feira, a professora Rosimar trouxe dados do INEP que mostram que a cada professor que está entrando hoje para uma sala de aula, tem 3 se aposentando. Como é que a gente pode entender e trabalhar melhor esses números? Primeiro eu acho que nós teríamos que retomar, aí seria uma pauta construtiva de qualquer Ministério da Educação, né? Qualquer política educacional pública no país, nós teríamos que retomar urgentemente um programa nacional de formação de professores, discutir, né, a situação da educação pública, da escola pública no país, e isso tudo implica, não só, mas implica fundamentalmente também em investimentos, né? Perfeito. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui nessa série de entrevistas. Obrigada. Agradeço também. Obrigada. Olha, e nesta quinta-feira,
quarta-feira nós vamos conversar com a coordenadora da área de educação da APAE de Passo Fundo, que segue falando sobre educação, mas que vai tratar especificamente do tema inclusão. Elis Kuhn é a nossa convidada de amanhã. A licitação do transporte público de Passo Fundo, que deveria ter sido feita no mês de abril, deve sair agora em maio. Quem tem outras informações é a Zulmara Colucci. Quais as novidades, Zulmara? Olha, Thaís, o novo edital do transporte coletivo de Passo Fundo deve reduzir o número de linhas de responsabilidade da Codepas, de 5 para 3 trajetos. As tarifas serão corrigidas a cada 12 meses e a acessibilidade universal dos veículos deve ser exigida desde o começo do contrato com a empresa vencedora. Estas são algumas das mudanças que devem constar do novo edital que será divulgado durante o mês de maio. A empresa matricial está finalizando o documento. O objetivo é que o novo edital corrija todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, motivo pelo qual a licitação acabou cancelada. E eu vou para Brasília agora. Em semana de feriado, sem votações previstas no Congresso, foram poucos os parlamentares que apareceram em Brasília esta semana. Um levantamento feito pelo portal Congresso em Foco demonstra que os parlamentares aproveitaram o feriado do Dia do Trabalhador desta quarta-feira para uma folga de 11 dias. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa do Congresso, apenas 106 dos 513 deputados registraram presença na Câmara. Já no Senado, somente 8 dos 81 senadores apareceram no plenário na segunda-feira. Uma bela folga, não é, Thaís? Olha, Zulmara, enquanto isso, quem trabalha com notícia está aí todos os dias no ar, informando a comunidade do que está acontecendo. Obrigada, um bom feriado para ti. Para ti também. Obrigada. Depois do intervalo, nós vamos mostrar que aprender outro idioma pode ser mais fácil e divertido do que você imagina. Nós já voltamos. As novas profissões e os novos desafios do mercado de trabalho foram os temas de ontem à noite do programa Painel, que foi ao ar ao vivo aqui pela UPF TV, como acontece sempre às terças-feiras à noite. Ao vivo, não só pela TV, mas também pela página da UPF TV no Facebook, pelo site e ainda pela rede de rádios UPF. O programa tem reprise hoje às 11 horas da noite e também uma última exibição amanhã, às 10 da noite. Os próximos dias devem ser de chuva aqui na região e a temperatura não muda muito e mantém a média da semana. Confira os detalhes. Quinta-feira de sol com poucas nuvens, não há previsão de chuva, mínima 14, máxima 25 graus. Sol e aumento de nuvens na manhã de sexta-feira, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 15, máxima 26 graus. Entre os meses de maio e junho, Passo Fundo vai receber sessões de cinema de graça promovidas pelo Cine Sesc, no Teatro do Sesc. A primeira exibição acontece no dia 14 de maio com o filme O Menino no Espelho. As exibições vão contar com outros 2 filmes e as edições, elas são sempre abertas à comunidade. Aprender uma nova língua requer tempo e dedicação. O ideal é que a gente escute, escreva e fale um pouquinho todos os dias. E ouvir e cantar músicas também pode ajudar bastante. Foi pensando em tudo isso que a UPF Idiomas organizou um karaokê temático com quem está aprendendo italiano. E o melhor, tudo isso em uma noite regada a pizza. Olha só como foi. Pizza quentinha, recém-saída do forno e karaokê. Podia ser mais uma reunião com os amigos, mas é uma aula da UPF Idiomas, a Serata Italiana. Por aqui, o objetivo é aprender cantando.
A Annelise estuda italiano há 3 anos. Para ela, aprender uma nova língua é sinônimo de vivência. Não dá só para ir nas aulas, tem que experimentar a cultura através de filmes, livros e, claro, músicas. Essa questão musical e filmes e séries, essas coisas divertidas fazem total diferença no aprendizado de qualquer língua, não só do italiano. É um jeito de a gente incorporar essas coisas difíceis de aprender da gramática, essas partículas mais chatinhas de memorizar a ordem, quais os verbos, quais as preposições. Então, esse jeito de cantar, de decorar as letras, e fica muito divertido de aprender a língua, a gente acaba aprendendo sem esforço, sem se dar conta. Na Serata, todas as turmas cantaram em italiano. Valia tudo para se destacar. Teve gente de peruca e até quem tocasse violão. No fim, o objetivo era aprender com a música, já que isso ajuda na compreensão e aquisição de novas palavras. Aquela música fica na memória do aluno. Isso é muito bacana, assim, porque sempre vai ter uma palavra nova. Então a gente procurou abranger desde músicas antigas, músicas recentes, músicas ligadas ao nosso folclore. O objetivo é aprender alguma coisa, mas não deixar de se divertir. Além da cultura italiana, a UPF Idiomas também vai promover a noite de outras línguas, como o japonês, o francês, o inglês e o espanhol. Uma oportunidade para viver e aprender um novo idioma. Nós queremos interagir não só com os alunos das turmas que falam aquele idioma, que estudam a cultura sobre aquele idioma, assim como interagir com os alunos que falam outros idiomas. Então a nossa ideia hoje é ensinar um pouquinho do italiano para o pessoal do inglês, do espanhol, do alemão. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. O programa deste feriado termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30. Obrigada pela sua companhia.